Nação Azul, chega mais, se prepara porque tá começando mais um Cruzeiro Sem Filtro, o único lugar onde a análise é na lata e a paixão fale mais alto. Segura aí que o papo vai ser reto. Voltamos com o Tá Na Área nessa noite de rodada do Campeonato Brasileiro, 26ª, e um super duelo entre Flamengo e Cruzeiro, dois postulantes ao título, dois times que estão na briga pela taça do Campeonato Nacional. E olha, minha gente, falamos mais cedo aqui de um jogo em 2010 que foi a última vitória do Cruzeiro contra o Flamengo no Brasileirão, aqui no estado do Rio de Janeiro. E olha quem fez o gol, a gente tem para mostrar, Roger Flores. Conte-nos desse momento mais um pouco, que, olha, que golaço, hein? A gente estava buscando aí a liderança, o título, a gente estava brigando com Corinthians e Fluminense pela liderança do campeonato, Cruzeiro... na reta final a gente embalou, né, e veio ganhar do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Era um jogo muito importante. Nesse jogo momento, em Volta Redonda. Nesse momento da partida, o Flamengo estava ganhando 1-0, a gente empatou. Tive a sorte de desfiar, mas eu acho que se não desvia, o Lobo não chegaria também. O desvio foi no Ronaldo Angelim. Pode ter sido. E essa vitória foi importante para que a gente pudesse, até a última rodada, buscar o título. Não deu, o Fluminense foi campeão ganhando do Guarani aqui no Rio de Janeiro, 1-0. E a gente ganhou do Palmeiras 2-1 na última rodada, ficamos por 1 ponto como vice-campeão. Que loucura. Histórias... Mais um Brasileirão eletrizante, como teremos esse ano, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Tem muita... Eu falei isso na... Quando foi que a gente fez junto? Terça ou segunda? Terça. Seleção, né? Eu falei que tá engraçada a esquizofrenia dos treinadores, não, dos torcedores na rua, né? Porque cada rodada eles cravam um campeão, né? O Palmeiras tinha ganho de alguém, o Flamengo empatou com o Vasco. Esse Palmeiras é muito consistente, vai ser o campeão, não dá mais pro Flamengo. Aí o Flamengo ganha na semana seguinte, o Palmeiras perde pro Bahia, fala, não, mas ninguém segura esse Flamengo. A questão é muito clara. Essa briga vai estar até as últimas rodadas. Pelo menos até as últimas 2 rodadas. Não vejo nem Flamengo disparar, nem Palmeiras disparar. Os 3 e o Cruzeiro hoje vai depender também. Muita coisa. Mas o Cruzeiro vai estar no rastro até o final também, sem dúvida nenhuma. Esse campeonato vai ser muito disputado até o final. Até o final, eu tenho certeza disso. Pode ter o Flamengo abre 5 pontos, aí daqui a pouco o Palmeiras encosta de novo, aí passa 2 pontos, aí volta. Isso vai ser... Faltam 15 jogos para alguns, não, a grande 14 para outros. questão... Estamos falando de 40 pontos. Sem dúvida. Muito ponto. Mas ainda. a grande questão é o confronto direto, em que o Flamengo, se ganhar, vai abrir 7, depois tem um jogo a menos atrasado contra o Sport na Ilha do Retiro, e aí pode ampliar essa vantagem para 10, e aí vai se distanciando aos poucos, né? Ponto a ponto, vai fazer toda a diferença. Eu acho que a questão é justamente que o Flamengo não tropeça, né? Então, se ele abre 7 pontos para o segundo colocado, para o terceiro colocado, é muito difícil buscar. É difícil imaginar que o Flamengo vai tropeçar em 3 jogos para abrir mão. Então, assim, hoje para competir ali tem que estar 1 pontinho, 2 pontinhos, né? Tem que colocar um jogo ali. Até para colocar pressão, né? Para colocar pressão. Para você ver o time da frente pressionado. Da frente tá pensando, poxa, se eu empatar, se eu perder, eu sou ultrapassado. E eu acho que o Cruzeiro sabe Se tem disso. essa gordura, né? O time que tá na liderança joga com mais tranquilidade, com mais liberdade, com mais... jogo de cintura para poder negociar esses pontos, né? E eu acho que o Cruzeiro sabe disso, assim, acho que a mentalidade dos jogadores hoje, né, para entrar em campo, entrar no Maracanã é essa. Olha, tá valendo o campeonato, né? Então tem uma cara de final, né? O time sabe que precisa estar na cola, que se distanciar vai ficar muito difícil, vai ficar complicado. Por isso que imagino um jogaço, porque vai ter esse elemento emocional aí também. Vamos falar um pouco mais do Cruzeiro, minha gente, colocando o Guilherme Macedo, setorista do GE. Globo, justamente sabendo tudo, de olho em todos os detalhes da Raposa e com as últimas notícias pra gente, porque o Leonardo Jardim vai ter retornos importantes para essa partida, apesar de, aí na última rodada, ter tropeçado, tá vindo de uma derrota, faz muito tempo, 15 anos, que não vence o Flamengo, então, jogando aqui no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. As últimas da Raposa, meu amigo, boa tarde, bem-vindo ao Tá Na Área. Boa noite, Kelly, Jéssica, Roger, todo mundo que nos acompanha de casa. É exatamente isso, né? E vocês estavam falando sobre os poucos tropeços do Flamengo ao longo desse Campeonato Brasileiro, ao longo da temporada. Por isso, os torcedores do Cruzeiro lamentaram muito aqui nos últimos dias, claro, além da derrota para o Vasco, as chances perdidas pelo Yuri Alberto naquele jogo entre Corinthians e Flamengo, né? Porque justamente por isso o Flamengo
tem dificuldades, assim, os adversários têm dificuldade de verem o Flamengo tropeçando, o Palmeiras já tinha tropeçado nessa rodada, e o Cruzeiro perdeu a chance de, talvez, abrir uma vantagem, né, em relação ao Palmeiras, enfim. Mas para esse jogo especificamente, o Cruzeiro, falando de time titular aqui, o Cruzeiro tem o retorno importante também do Lucas Vidalba, né, que forma uma dupla com o Fabrício Bruno desde o início do Campeonato Brasileiro. Essa entrada do zagueiro argentino foi uma mudança que fez com que o Cruzeiro crescesse, né? Lá no início do campeonato, o Leonardo Jardim promoveu algumas alterações, e aí a gente fala principalmente do Gabigol saindo da equipe, teve aquela situação que envolveu o Dudu também, mas uma das entradas que talvez foram pouco faladas naquele momento e que ao longo do Campeonato Brasileiro se mostrou muito acertada foi justamente a do Vidalba. Cumpriu suspensão contra o Vasco, jogou o Jonathan Jesus, ele está de volta. E a gente fala muito aqui que o time do Cruzeiro é fácil de escalar, né, digamos assim, porque, de fato, como até o Felipe Luiz falou naquela entrevista para o Guto Rabelo ali, na chegada ao Maracanã, o Cruzeiro é um time que quase sempre tem os mesmos jogadores jogando. Isso só não acontece em caso de suspensão, alguma lesão. As lesões têm sido pouco frequentes também no Cruzeiro ao longo da temporada, mas para esse jogo, o Cruzeiro, por exemplo, não terá o Wanderson, que é um atacante que, por exemplo, ainda não fez gol pelo Cruzeiro, né? Foi contratado em fevereiro, mas que tem um papel tático muito importante, atuando a maioria das vezes pelo lado esquerdo do setor ofensivo. Ele não joga hoje por conta de uma lombalgia, e aí é o que tem de dúvida. Daqui a pouquinho a gente vai saber essa escalação de forma oficial. Mas tem algumas situações. Se fosse com tudo acontecendo como previsto, a gente imaginaria o Sinisterra jogando por ali, porque foi contratado justamente nesse meio de ano para disputar a posição com o Wanderson, mas ele veio com algumas questões físicas já do futebol inglês. Ele não conseguiu tanta sequência por lá por conta de questões físicas, e aqui no Cruzeiro a gente está até vendo aí o gol que ele fez contra o Bahia naquela virada por 2-1, e logo na sequência ele teve um problema físico ali, o estiramento muscular na coxa, não foi de grau importante, tanto é que ele ficou só os últimos 2 jogos fora e volta a ficar à disposição para essa partida, mas justamente por conta dessa lesão e do histórico recente, a tendência é que a gente não veja tantos minutos assim ainda do Sinisterra. Então, para a vaga do Wanderson, a gente pode até falar aqui, debater com o Roger, com a Jéssica, enfim, qual seria a principal alternativa do Jardim. Por quê? Em determinados momentos, ele já usou o Matheus Henrique, que é um meio-campista de ofício, né? Um segundo volante ali, a principal função dele, que ele gosta mais de jogar, inclusive, mas já utilizou o Matheus Henrique pelo lado do campo, tanto na vaga do Christian, que joga pelo lado direito, mas também na vaga do Wanderson, em alguns momentos durante as partidas. Fez, por exemplo, no clássico contra o Atlético pela Copa do Brasil. Então, essa é uma alternativa. A outra seria o Arroio, que assim como o Sinisterra chegou no meio do ano, mas ele atua preferencialmente pelo lado direito. Mas hoje a gente, como eu disse, né, o Sinisterra não tem essa condição de atuar por tantos minutos assim. O Arroio é o principal ponta, o principal extremo que o Cruzeiro tem hoje à disposição para essa partida sem o Wanderson. E aí uma outra alternativa seria o Marquinhos, que antes da janela do meio do ano, como eu disse aqui, que chegaram Sinisterra e Arroio, o Marquinhos era a alternativa principal pelo lado do campo. Então, fica entre essas 3 opções aí para o lugar do Wanderson, né? Matheus Henrique, Arroio ou o próprio Marquinhos por ali. Bom, entre um jogador improvisado e um jogador que já faz a função de origem, o que vocês fariam se fossem técnicos? Cara, hoje em dia ele tem todas as informações, né? É um jogo muito físico hoje, né? É um jogo de muita intensidade que o Cruzeiro vai ter pela frente. Então, obviamente, ele vai escolher aquele que estiver mais preparado fisicamente para a função. O Mateuzinho também teve um tempo parado, ele voltou ainda, não recuperou o espaço dele como titular na zona central. Entrou contra o Vasco, errou. Ele é o erro dele que proporciona ao Vasco o segundo gol, o gol do PH, então tem que ver essas questões emocionais mesmo, por mais que seja um jogador experiente também e de altíssima qualidade técnica, mas ele também ter 2 volantes pelos lados, né? Porque ele já tem o Christian. Se ele botar o Matheus Henrique pelo outro lado, eu acho que perde o principal que o Cruzeiro tem, que é a saída. No momento em que o Cruzeiro está chegando também ao Maracanã. Aí o treinador, o Leonardo Jardim, atrás dele Paulo Pelaipe, o PP,
descendo aí do ônibus, trazendo a delegação do Cruzeiro. Então eu acho que ele vai escolher entre Arroio e Marquinho, diante dessas possibilidades que nos trouxe. O Arroio provavelmente um pouquinho mais de confiança, porque chegou agora, tem sido abraçado pelo torcedor. O Marquinhos, um jogador mais contestado, como o próprio Wanderson, que é o titular da posição, mas que é muito contestado, né? Que ajuda muito defensivamente, que tem um papel importante. A gente fala de trabalho sujo, aí Fabrício Bruno, mais uma vez convocado pela Seleção Brasileira, né? Um dos poucos, só 3 convocados dessa vez para a Seleção Brasileira, né? Fabrício Bruno, Hugo e hoje o Vitinho, lateral do Botafogo. Que jogam no Brasil. Por causa do corte do Wanderson. Então eu acho que ele vai de Arroio. Assim, mas já a gente vai ter essa informação. É só apenas um palpite assim. Porque eu acho que com um segundo volante pelos lados do campo, eu acho que ele vai trazer muito o Flamengo para dentro. O Marquinhos não tem sido muito utilizado e o Arroio tá com um pouquinho mais de moral, né? Tá feliz, acabou de chegar. Mas aí entra muitas informações físicas que a fisiologia traz, que os preparadores físicos entregam ao treinador, né? Eu tô por fora dessas informações, eu acho que vai ser em cima disso que ele vai tomar a decisão. Eu acho que é por aí, sabe? Porque o que vai determinar a escolha do Leonardo Jardim, a meu ver, é a energia, né? Essa é uma partida em que o Cruzeiro pode bater o Flamengo em marcação. É na marcação que vai conseguir sustentar, porque é um Flamengo que vai ter mais a bola e o Cruzeiro ele consegue fazer seu jogo quando ele tem a reação, né? Quando ele tem a verticalidade. E essa verticalidade acontece no roubo da bola. Então a marcação tem que estar muito bem apurada. Aí o jogador, de repente, mais esperado no Maracanã hoje. Pois né? Essa é a minha grande questão aqui para vocês. Porque, assim, o Caio Jorge, ele está muito bem na sua grande temporada, jogando esse ano, então, pelo Cruzeiro. E eu acho que não há nenhuma dúvida de que ele é o cara que vai para o jogo, começa a partida como titular. Mas o Gabigol, no primeiro turno, fez o gol da vitória no jogo contra o Flamengo. Tudo bem que era na casa do Cruzeiro, enfim. Ele entra acho que já depois dos 40, os 43, 44, aí tem um pênalti a favor do Cruzeiro, ele bate, erra o pênalti, só que volta para ele faz o gol no rebote. E depois de um turno, ele ainda não conseguiu ter uma vaga de titular. O Leonardo Jardim muitas vezes é questionado sobre isso. Eu acho que nesses últimos jogos ele até melhorou, ele tem entregado mais na questão física e tem sido até decisivo em alguns gols. Fez um gol bonito contra o Ceará ou contra o Força? Foi no Ceará o jogo, não foi? Contra o Bahia. Contra o Bahia, na Fonte Nova. Mas acho que não seria uma questão colocar os dois em campo. Hein? Não seria uma questão tentar jogar com os dois. É uma grande questão. Jogo de hoje, é uma grande questão. Tanto que ele é cobrado muito, Leonardo Jardim, e ele já deu uma entrevista falando assim, olha, eu sou incapaz, eu não consigo botar, eu sou um mau treinador, não consigo, já tentei e não consigo. Então não me perguntem mais sobre isso. Ele já estava meio de saco cheio até em ser questionado sobre isso. Mas eu acho que uma das grandes dúvidas é como... Quer dizer, eu não tenho muita dúvida, mas sempre se pergunta, né? Como vai ser... como o Gabriel vai ser recepcionado no Maracanã. Eu acho que vai ser com muito carinho. Por mais que ele tenha saído de uma forma meio conturbada, vamos dizer assim e tal, mas eu acho que ele vai ser recebido com carinho pelo torcedor do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Pode um ou outro pegar no pé, aquele ali, isso aqui é bababi, bababó, mas eu acho que o torcedor do Flamengo vai tratar ele com carinho. E eu quero mostrar pra vocês uma imagem. Tem alguns detalhes. Eu quero colocar o Guilherme no papo, mas antes, Gui, vamos mostrar uma imagem de um post do Gabigol na sua rede social, em que ele mostra, vamos ver se de fato ele vai estar usando, a chuteira que teria sido preparada para esse jogo. Olha ali, ó, metade do coração dele batendo. Ele já se declarou flamenguista e hoje atua no Cruzeiro. Aceitou a condição de reserva, porque muito se debateu sobre isso, como é que o Gabigol vai encarar o fato de ter que ficar no banco ou não. Acho que isso não foi levado adiante, nem potencializado por ele, que tá ali sentadinho no banco e entendeu que o Caio Jorge vive uma fase muito melhor. Entra naquela questão do treinador que não vai ser contestado, porque as vitórias acontecem. Exato. E os caras que ele brigam a posição, os dois estão sendo cogitados para a Seleção Brasileira, fazem um campeonato de altíssimo nível, né, Jéssica?
Então eles não tem nem como E é aquilo que a gente vinha falando. pleitear assim, uma vaga nesse time. O Léo Jardim, ele arruma esse time quando ele faz o time se preparar em intensidade, né? Em marcação, em disposição. E aí é um encaixe. Quando ele encontra o time, é um encaixe. Quando você tira uma peça que está se dedicando para alguma função, coloca o Gabigol, que embora tenha muita qualidade, às vezes você desencaixa o time. E nenhum treinador, depois que ele encaixa a equipe, nenhum treinador vai colocar em risco esse encaixe. Então, E ele encaixou, tirou, né? Porque quando tira Dudu. O Cruzeiro vinha muito questionado com o Fernando Diniz, vira o ano muito questionado com todas as estrelas, aí chega o Gabriel, chega o Dudu, o Fernando bota pra jogar e não encaixa, e aí aí chega o Leonardo Jardim, tenta encaixar isso, já vinha Vê que sendo não dá muito certo. cobrado, aí ele falou, não, vou tirar os medalhões e vou fazer um time da minha maneira, como eu quero que jogue. Dali o Cruzeiro fez assim, né? E aí não tem nem como não tem questionar o discussão, treinador, né? E como é que a torcida encara essa questão, hein, Gui? Conta pra gente desse coração dividido do Gabigol e também da expectativa de repente, ver ele em campo e ser carrasco nesse jogo contra o Flamengo. A torcida do Cruzeiro tem levado muito bem, viu? Que assim, eu tenho notado até de uma forma positiva, mais do que eu esperava, porque o Gabigol, ele é um cara que usa muito bem as redes sociais, sempre foi assim, desde os tempos de Flamengo principalmente, né? E a torcida do Cruzeiro tem levado bem, é lógico que sempre tem algumas questões ali, alguns torcedores que reclamam quando ele faz alguma publicação ou até mesmo em entrevistas ele fala sobre o Flamengo de forma carinhosa, mas é uma esmagadora maioria que apoia o Gabigol e que em vários momentos, até sempre que há algum tropeço do Cruzeiro, cobra o Leonardo Jardim, por mais que haja esse encaixe do time titular, para que o Gabigol tenha mais minutos e, de fato, isso tem acontecido mais nos últimos jogos, né? O Roger até falou que o Gabigol tem jogado melhor, tem entrado melhor e ele tem ganhado mais minutos, até no jogo contra o Bragantino, que o Cruzeiro também vence de virada, assim como aconteceu diante do Bahia. O Leonardo Jardim coloca o Gabigol jogando pelo lado direito do campo, o que não tinha acontecido ainda com o treinador, inclusive essa situação que o Roger citou, né, do Leonardo Jardim falando sempre que não tem como jogar com os três, ele, Matheus Pereira e Caio Jorge, por uma questão do que ele pensa taticamente, do estilo de jogo do Cruzeiro para roubada de bola, para uma transição rápida em direção ao gol adversário. Então, mas ele tem utilizado o Gabigol em diferentes funções, já utilizou o Gabigol lá na função do Caio Jorge, né, como um falso 9, um centroavante, já utilizou o Gabigol, e aí foi o que mais aconteceu nos últimos meses, no lugar do Matheus Pereira como um 10, às vezes um segundo atacante, mas contra o Bragantino utilizou o jogador ali pelo lado direito do campo, e aí sim, junto com o Matheus Pereira e Caio Jorge, o Cruzeiro conseguiu a virada. O Gabigol até entrou pelo lado direito do campo, o Leonardo Jardim explicou que foi uma situação pontual, porque o Vanderlan, que é o atacante do Bragantino, não vinha atacando tanto, então o Gabriel teria menos obrigações defensivas no corredor do campo, ali no corredor do lado direito, e até no final, nas raras subidas do Vanderlan, o Gabriel voltou, fez combate, deu carrinho, enfim, então agradou muito ao Leonardo Jardim. E uma outra situação que o Roger falou, né, da recepção da torcida do Flamengo com o Gabigol, eu trabalhei no Mineirão no jogo do primeiro turno, que o Gabigol foi decisivo, como vocês falaram, e a gente viu há pouco ali o gol no rebote do pênalti que o Rossi defendeu, e a torcida do Flamengo, que estava ali 3 mil, estava cobrando ele bastante, viu? Alguns ressentimentos. É aquele ex que ainda é apaixonado pela sua ex, né? O que a gente vai fazer no momento desse? Se ele se declara rubro-negro e tá jogando no Flamengo e posta na sua rede social, enfim, faz parte. Hoje, a gente mostrou ali no detalhe a chuteira com o coração dividido de Gabigol, mas é claro que estando no Cruzeiro não tem nada disso quando o jogador entra em campo. O Roger já jogou pelos dois lados, sabe bem, né? Não tem essa história. Por mais que ele tenha esse carinho, ele tem que estar focado no Cruzeiro, ele defende as cores do Cruzeiro, o Cruzeiro é um adversário direto do Flamengo, então qualquer faísca que ele possa levantar, eu acho que eu não entraria nessa disputa, né? Ficaria quietinho ali só de azul, não sei o que, aí depois ele fala. Acho demonstra o que ele quer demonstrar. Acho que atual nenhum vai gostar muito de entrar nessa onda de saudade do meu ex. Mas Viu essa análise sem filtro que você acabou de ver? Então, meu parceiro, faz o seguinte, já amassa o botão do like pra dar aquela moral e se inscreve agora no canal. Assim você não perde nada do Maior de Minas. Tamo junto!